Pai se alegra em nos dar o que Ele tem de melhor, o seu reino. Olá, graça e paz, tudo bem com você? Eu sou Simone Albino e hoje nós vamos continuar nesta série de reflexões sobre a paternidade de Deus. E como eu digo aqui todos os dias, todo início de vídeo aqui neste canal, você vai encontrar reflexões breves, simples da Palavra de Deus, onde o meu intuito é que você venha ser edificado pela Palavra de Deus, a única coisa capaz de fortalecer a nossa fé plenamente. Então, se você deseja ter um tempo com a Palavra de Deus, Bíblia pura, sem mistura, para edificar a sua fé, faça desse conteúdo seu devocional. Então já se inscreva aqui no canal, já ative as notificações para que você possa acompanhar as nossas séries de estudo. Às vezes é importante você manter esta rotina de estar acompanhando os temas, assim como eu estou fazendo essa semana, falando sobre a paternidade de Deus. Por isso é tão importante estar inscrito, ativar as notificações que você vai estar recebendo os lembretes. Amém? Bom, hoje eu quero ler com você em Lucas 12:32. Vamos refletir, vamos meditar na palavra de Deus hoje, neste versículo de Lucas 12:32. Diz assim a palavra do Senhor para nós: Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. No vídeo passado, nós começamos a conversar sobre a paternidade de Deus e esse é o tema que está proposto para nós falarmos sobre esta semana, esta paternidade que cura, como eu falei no vídeo passado. Essa paternidade de um Deus que é Pai e que é presente e que nós podemos ter suprido todas as nossas necessidades paternas e todas as nossas más experiências quanto à nossa paternidade terrena, nós podemos ser curados a partir da paternidade de Deus. E hoje eu quero falar de algo que traz paz quando nós vivemos a sua vontade. Porque Deus, Ele é o Pai que cuida também do nosso caminho e que prepara um destino para cada um de nós. Olhar para a paternidade de Deus é também fazer menção de um Pai que dá propósito. E quando nós nos alinhamos ao propósito de Deus, quanto mais nós estamos alinhados ao propósito de Deus, este Pai que tem os seus planos e os seus desígnios como sendo planos bons, planos perfeitos, quando nós nos alinhamos com o propósito que o nosso Pai tem para nós, nós começamos a desfrutar de toda a plenitude de Deus, de toda a plenitude da vida de Deus. Nós desfrutamos de todas as coisas que Deus poderia nos dar. E aqui nesse versículo que lemos, diz que Ele se agrada em nos dar o seu reino. E o reino de Deus, como eu já falei aqui também, nós temos uma série falando do reino de Deus, embora se fala tanto, nós não temos muitas das vezes o entendimento formado do que é o reino de Deus. Então, se você quiser saber mais, nós temos uma playlist aqui no canal falando sobre o reino de Deus. E o reino de Deus não é um reino de riquezas, de coisas desta vida, mas o reino de Deus é um convite para a eternidade ao seu lado. Como um bom pai, Ele é este Pai que nos quer ao seu lado e o tempo determinado para estarmos com Ele é por toda a eternidade. Nós temos uma trajetória aqui e isso é um fato, mas a paternidade de Deus faz tudo ser leve, ser melhor. Por isso Ele é um Deus que dá propósito. Você não precisa ficar se perguntando: Senhor, para que eu nasci? Qual é o propósito de eu ter nascido? Parece que as coisas que eu faço, nada tem dado certo. Talvez esteja faltando você olhar para o teu Pai e procurar conhecer o propósito que Ele tem. Porque assim como a paternidade aponta para um propósito, para dar propósito, assim é a paternidade de Deus para nós. A paternidade de Deus nos dá propósito. E assim como um pai, que ele faz o possível para que o filho consiga todos os recursos para cumprir o propósito, assim também é Deus. Ele nos dá tudo que nós precisamos para que nós venhamos cumprir o propósito que Ele tem
para a nossa vida. E quando nós pensamos nisso, quantas vezes nós ficamos ansiosos, tentando descobrir o que vai acontecer amanhã, ou tentando arrumar o nosso caminho do nosso jeito. A gente age como se soubesse fazer tudo, como se dependesse só de nós mesmos para dar certo. Mas como filho, você não precisa carregar o peso de decidir tudo sozinho. O Pai já sabe o que está lá na frente e já preparou o melhor. Isso é desfrutar da paternidade de Deus e do propósito que Ele tem para as nossas vidas, porque o Pai se agrada em dar o seu reino, aonde Ele está no controle e tem o domínio de tudo. Muitas vezes nós ouvimos falar de destino e pensamos em algo que vai acontecer de qualquer jeito, seja bom ou seja ruim, mas o destino que o Pai tem para nós é diferente. Ele mesmo diz, o seu Pai, o meu Pai celestial, Ele diz, eu tenho planos para você, planos de fazê-lo prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. E eu quero chamar a atenção aqui para a palavra prosperar. Quando nós ouvimos esta palavra, nós fazemos menção de que prosperar é ter riquezas, é ter bens, mas como eu disse, o reino de Deus, que é o reino que nós lemos aqui, que Deus se agrada em nos dar, não está firmado em riquezas. Então, ser próspero também não está apontando para riquezas. O nosso Pai, que tem planos de nos fazer prosperar, é nós não sentirmos falta de nada. É nós sermos felizes, é nós caminharmos aqui como quem em todo tempo sabe, eu não preciso me preocupar porque o meu Pai, Ele está cuidando de mim. Eu só preciso permanecer alinhada no propósito que o meu Pai tem, buscando conhecer aquilo que Ele já escreveu para a minha vida e para a minha história, ainda antes de eu nascer. E como nós seremos completamente felizes enquanto mais nós descobrirmos e vivemos os lindos propósitos desse Deus, que é o nosso Pai. Olhar para a paternidade de Deus é olhar para destino e para propósito. Você é alguém que caminha dia após dia, descobrindo, desvendando o que o Pai já preparou para você e que Ele tem tudo o que você precisa para cumprir o propósito que Ele mesmo preparou. Quando Deus guia os nossos passos, Ele não guia os nossos passos para nos prejudicar, mas Ele nos guia para nos levar para mais perto dEle, para você encontrar o que realmente te faz feliz e completo. Claro que não significa que o caminho vai ser sempre fácil, ou que você vai entender cada passo, mas você escolhe confiar no coração desse Pai. Você pode descansar, porque Ele não vai te levar a um lugar onde a sua mão não esteja presente. Ele sabe a hora certa de cada coisa, sabe o que você precisa receber primeiro, antes de chegar ao que Ele preparou. Se hoje você está preocupado com amanhã, entregue tudo isso para Ele. O Pai que te ama também cuida do seu caminho. O que Ele tem para nós é seu reino, onde nos tornamos filhos pelo seu amor. Aqui, nesse exato momento, nós temos um presente cheio de paz. Nós temos a esperança de um futuro certo e nós temos uma eternidade em seu reino, que é eterno. E quando nós olhamos para esse aspecto de Deus, o Pai que dá propósito, é comprovado que crianças que crescem sem a presença do Pai, elas geralmente são muito frustradas nas suas realizações como adulto. Porque o Pai é aquele que muitas das vezes está ali quando ela é criança, falando, olha, você vai conseguir. E ela ouvir isso do Pai faz toda a diferença. Olha, você vai ser muito bom nisso. Ouvir tudo isso do Pai faz toda a diferença. Então ela começa a crescer uma pessoa mais confiante. Olhar para a paternidade de Deus e ver que Ele nos dá propósito. É saber que nós temos todo o tempo a voz de Deus através do Espírito Santo nos guiando e nos fazendo caminhar em segurança. O contrário também é verdade. Toda criança que cresce com seu pai bem presente, ela se torna um adulto seguro e de grandes realizações, porque através
da voz do seu pai foi formado dentro dela um perfil de pessoa que geralmente pega para fazer as coisas, vai até o fim e tem muito mais segurança. Então, se por um acaso você vê as coisas na sua vida tão enroladas, você não consegue concluir projetos, se volte para a paternidade de Deus, para o propósito que Deus dá à sua vida. E você sempre vai ouvir da parte de Deus a voz dele através do seu Espírito Santo, dizendo que permaneça, vá até o fim. O teu Pai está com você o tempo todo. Amém? Fique com esta reflexão no seu coração. Olhe mais uma vez para os céus, olhe para Deus, olhe para o seu Pai. E se você por um acaso se sente perdido de propósito, Deus, através deste vídeo, está te dizendo: venha para mim, viva os propósitos que eu tenho para a sua vida, e você vai começar a perceber o que de fato é prosperidade. Ser feliz não é ter tudo, mas é ter o bastante, não ter falta de nada. Amém? Essa é a nossa reflexão de hoje. Amanhã nós vamos falar de mais um aspecto da paternidade de Deus. Então eu espero você amanhã no próximo vídeo. Deus te abençoe. Até lá!